Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam ministrados. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta aula, onde nós estamos trabalhando essa revista de Escola Bíblica Dominical Adultos, o profeta Ezequiel, a justiça divina, a mentalidade desse profeta cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, um profeta maravilhoso. E aqui nessa lição 4, que aconteceu dia 23 de outubro de 2022, desculpa, nós estamos atrasados, eu já falei sobre isso na lição passada, a terceira, mas estou me esforçando para correr contra o tempo e reajustar as aulas aqui para nós. Nós vamos trabalhar na lição de hoje um tema péssimo, muito chato de se trabalhar, do ponto de vista de nós pentecostais, que é quando se vai a glória de Deus. É uma lição que nós temos que aprender para nós evitar ao máximo para que isso não aconteça conosco, porque a saída da glória de Deus é uma tragédia total, é uma desgraça sem precedentes na vida do homem e da mulher, e isso é muito sério. Isso é muito sério. O texto áureo da nossa lição: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática dessa lição: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Onde está o pecado, Deus não está. Deus não está. Sobretudo quando o pecado acontece dentro da casa do Senhor, que nós aprendemos na lição passada, que existe uma diferença entre pecado e pecado dentro da casa do Senhor. O pecado dentro da casa do Senhor é entendido como afronta. Pecar dentro da casa do Senhor é a mesma coisa que afrontá-lo, debochá-lo. E de Deus não se zomba, isso é muito sério. Vamos trabalhar então essa mentalidade. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 9, verso 3. Depois o capítulo 10, verso 4, 18, 19. E depois o capítulo 11, verso 22 ao 25. Vamos começar então? Ezequiel capítulo 9, verso 3. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Você tem liberdade para ler na Bíblia que você quiser, a tradução que você escolher. Ezequiel 9, verso 3. A glória do Senhor de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo, e o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura. Aí a gente salta para o capítulo 10, verso 4. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Verso 18 e 19, ainda no capítulo 10. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ainda no capítulo 11, versos 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas o acompanharam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. É isso, irmãos. Ai, Jesus, nos dê graça, Pai. Tem misericórdia de nós, porque não é brinquedo, não. Deixa eu colocar esse microfone aqui, porque eu acho melhor, né? Tem misericórdia de nós, porque não é brinquedo, não, gente. Tema o Senhor. Eu repito e repito isso toda a aula. Provérbios ensina o começo da inteligência espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor do Senhor, não há sábio.
A glória do Deus, aqui é a introdução do nosso autor. A glória de Deus representava a presença do Senhor no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. Abre aspas, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse aspecto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Que bom, né, irmãos, que nós vamos ter a oportunidade de ler sobre isso e ponderar sobre os nossos caminhos, nossas escolhas, nossa vida em santidade diante dele, como que acontece todo esse desenlace nosso com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A palavra-chave dessa lição, glória. Tópico 1, sobre a glória de Deus. Vamos entender um pouco sobre a glória de Deus. Me acompanhe, por favor. A glória de Deus baixou dos céus à terra, primeiramente do tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Vamos entender um pouco sobre o significado da glória de Deus ainda dentro do tópico 1. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. Nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 4:18 e 2 Samuel 14:26, perdão. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, que quer dizer glória, esplendor, resplendor, poder, honra, reputação, e tiné, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta, né? Toma cuidado com essa palavra doxa aqui, né? Porque no hebraico, doxa significa isso, mas na língua portuguesa, quando você usa a palavra doxa, você fala de opinião, né? É um termo filosófico para doxologia, né? Coisas de opinião, literalmente opinião. Eu acho, é isso aí, isso é doxa. Mas dentro do contexto bíblico, a partir da origem hebraica, doxa, essa palavra em hebraico tem essa significação. Tenha muito cuidado com a significação dessas palavras nos contextos distintos. Fecha aspas. Essa descrição feita pelo próprio profeta, Ezequiel 1:26-28, 8:2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é muito frequente no judaísmo. Não é uma palavra bíblica, mas é uma palavra cultural do judaísmo. A glória de Deus, ainda dentro do tópico 1 sobre a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, Êxodo 40, 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, segundo Crônicas 5, 13 e 14. Da mesma forma, no culto de dedicação do templo, segundo Crônicas 7, 1, 2, desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração neste templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso. Segundo Crônicas 7, 14 ao 16, a sinopse aqui esse primeiro momento, né, esse primeiro tópico que é totalmente introdutório para a perspectiva que o autor vai abordar para nós ainda, a expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como a própria presença de Deus. Então é necessário entender isso. Glória
é sinal de presença. Se a glória de Deus está aqui, é porque Deus está neste lugar. É assim que funciona a mentalidade de Ezequiel. Auxílio teológico, a glória de Deus. Vamos ler um pouquinho aqui e fazer uma análise, né? A expressão glória de Deus tem emprego variado na Bíblia. Às vezes descreve o resplendor e majestade de Deus. Confira lá em 1 Crônicas 29:11. Abacuque 3, do 3 ao 5. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Êxodo 33, 18 ao 23. Quando muito podem se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória de Deus. Confira a visão de Ezequiel que teve do trono de Deus, lá no capítulo 1, verso 26 ao 28. Nesse sentido, a glória de Deus designa a sua singularidade, sua santidade, Isaías 6, 1 a 3, e sua transcendência, Romanos 1, 36, Hebreus 13, 21. Pedro emprega a expressão a magnífica glória como um monte de Deus. Isso aqui é um recorte da Bíblia de Estudo Pentecostal publicado pela CPAD em 1995, página 1183. Entre esse negócio aqui do auxílio teológico, o autor colocou para nós um ampliando o conhecimento, onde ele vai trabalhar a palavra Shekinah, e eu acho importante a gente colocar aqui porque foi abordado. Convém salientar que a palavra hebraica Shekinah, muito usada nas igrejas para a glória de Deus, ela não é bíblica. Pertence ao chamado hebraico talmúdico e significa morada em, comumente usada entre os judeus para a presença de Deus, e às vezes referindo-se ao próprio Deus. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus, identificada nos evangelhos como a tradição dos anciãos. Olha que riqueza isso aqui, gente. Olha que riqueza isso aqui. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus, identificada nos evangelhos como a tradição dos anciãos. Olha aí, gente, que coisa linda. Porque naqueles dias esses preceitos eram orais e só foram codificados a partir do século V depois de Cristo. Os rabinos associaram-na ao Espírito de Deus porque o Talmud diz: a Shekinah do Senhor nunca se afastará deste lugar. Uma referência ao Muro das Lamentações. Aqui é um recorte do próprio pastor Ezequias Soares. Esse homem eu vou te contar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que bênção esse homem, que bênção. Que Deus dê vida e saúde ao pastor Ezequias para ele trazer mais bênção dessa para nós. Longevidade ao pastor Ezequias. Segundo tópico, deixa eu ver o que é isso aqui que ele viu. Ah, tá. Segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada acontece em alguns estágios. A glória de Deus se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Olha que coisa interessante. O querubim e a nuvem, né? Capítulo 9, verso 3 e o capítulo 10, verso 4. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, segundo Crônicas 5:8, ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. É uma pergunta que ele faz. Afinal de contas, é de um ou de outro que ele está falando. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso identifica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal do Senhor durante a peregrinação no deserto. Êxodo 13, 21, no tabernáculo. Êxodo 33, 7 ao 10, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo. Êxodo 40, do 34 ao 35, e finalmente no templo. 1 Reis 8, 10, 11. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus,
Abre aspas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. A segunda parte aqui é a retirada da presença de Deus, né? Capítulo 10, verso 18. A glória do Senhor pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima de querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi construída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês. Aí você confere tudo isso em 2 Reis 25, 3 ao 10, Jeremias 39, verso 2, e o 52, verso 6, que corresponde ao 14 de agosto de 587. Olha a pesquisa desse cara. Fala que não dá gosto um negócio desse. O que eu vou comentar mais disso aqui, gente? Tá pronto, perfeito, completo, profundo. Aqui não tem água com açúcar. Essas coisas que você anda bebendo por aí que tem gosto de soro. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Capítulo 11, verso 23. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados dos povos. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel 11, 21. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu aos céus para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ezequiel 44, do 2 ao 4. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com o Monte das Oliveiras. Juntamente com a cidade de Jerusalém. E é interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Olha que lindo. Onde a glória se sobe, é o lugar onde Jesus subiu e foi ascenso aos céus. Atos 1, 9 a 11. É bonito demais isso aqui, gente. Sinopse do segundo tópico, eu não vou comentar muita coisa não, gente. Isso aqui tá perfeito, tá lindo. A retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Um auxílio teológico que o nosso autor coloca aqui para a gente degustar é a respeito da presença e da idolatria, a antagonia, né? Presença versus idolatria, a questão antagônica. Um terceiro aspecto da glória de Deus é a sua presença e poder espiritual. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1, Romanos 1, 19 e 20. E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 3, Abacuque 2, 14. Todavia, o esplendor da majestade divina não é comumente visível, nem notado por outro lado. O crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão, seu amor, justiça e manifestações mediante o poder do Espírito Santo. E por último, o Antigo Testamento adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. Cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é glorificado. Confira Salmos 79, 9, Jeremias 14, 21. Todo o ministério de Cristo na terra redundou em glória ao nosso Deus. João 14, 13, 17 do 1, 4, 5
É um recorte da Bíblia de Estudo Pentecostal, publicado pela CPAD em 1995. Irmãos, o que eu vou comentar depois disso? Aí tem professor reclamando. Não, você tem que comentar. Mas comentar o quê, meu filho? O que eu tenho a acrescentar aqui? Fala para mim, que riquíssimo que isso aqui tá. Isso aqui é mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordante. Isto é que é vida. Lembrei do louvor. É isso que é isso aqui, essa revista. É uma bênção. Tem que comentar nada aqui não, meu filho. Leia. Leia em voz alta, proclame. A palavra do Senhor tá linda aqui nessa revista. Terceiro tópico, que eu não posso delongar muito. Ciro Rei, segundo o terceiro tópico vai falar exatamente sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, abaixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva dos judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do Templo de Jerusalém, segundo Crônicas 36, 20 ao 23, Esdras 1, 1, 2. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o segundo templo, depois o templo de Herodes e a presença do Filho de Deus, e é assim que ele conclui a lição. Vamos lá? O segundo templo foi conhecido como o Templo de Zorobabel, inaugurado não tem jeito, né? Inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras 6,15, que corresponde ao ano de 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo majestoso de Salomão, Ageu 2,3. O pensamento do período pós-exílico era que o retorno da glória de Deus era escatológico, Malaquias 3,11. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o templo de Herodes, ainda sobre essa mentalidade de segundo templo. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. João 2, verso 20, conhecido como segundo templo, era o cartão postal de Jerusalém. Marcos 13, verso 1, Lucas 21, 5. A construção só foi concluída no ano 66 depois de Cristo. Vamos falar um pouco a respeito da presença do Filho de Deus ainda dentro desse assunto, segundo templo. Não há registro de que a glória do Senhor teria enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo, Êxodo 40, 34, 35, e de Salomão na inauguração do templo, segundo Crônicas 7, 1, 2. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, Ageu 2,7, João 1,14. E sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Não há registro desse segundo templo com a glória, né, que encheu a glória. Né? Lá no tabernáculo, Moisés inaugurou, desceu a glória. Lá em Salomão inaugurou, desceu a glória. Mas nesse segundo templo, que é mais simples, não há esse negócio de glória na inauguração. Não há mesmo, não. O dono da glória vai entrar no templo. Oh, meu Deus, é lindo demais. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto a presença do Senhor enquanto eu estudo essas coisas. É muito espiritual. Ai, meu Deus, é muito lindo. Desculpa, irmãos, deixa eu só me recompor aqui. Eu amo as coisas do Senhor, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a lei do Senhor, eu amo a presença do Senhor. E quando nós somos presenteados com uma lição tão bonita dessa, não dá para fazer de forma mecânica mesmo. Oh, Jesus maravilhoso, toda honra e toda glória seja o seu nome. Deixa eu ler de novo esse pedacinho aqui. Não há registro de que a glória do Senhor ter enchido a casa na inauguração de Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo, lá em Êxodo
40, do 34 ao 35, e de Salomão na inauguração do templo, lá em 2 Crônicas 7, 1 a 2. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Ageu 2:7, João 1:14, e a sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Ageu capítulo 2:9, Mateus 21:12, 14, 15, Lucas 2:46. O templo desempenhava várias funções em Israel no lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação. Ah, mas é bonito demais, gente. Nossa, só esse trechinho aqui valeu o trimestre inteirinho. Inteirinho. A lição tá muito linda, tá no nível, ó, altíssimo. Sinopse do tópico 3º. Não há registro do Antigo Testamento de que a glória do Senhor teria enchido a segunda casa. Mas o Senhor Jesus a trouxe ao ministrar ao templo. Ele ministrou no templo. O tabernáculo de Moisés tinha glória, mas não tinha Deus encarnado. O templo de Salomão tinha glória, mas não tinha Deus encarnado. O segundo templo não tinha glória, tinha o próprio Deus encarnado. Gente, ufa! Desculpa, viu, pessoal? Desculpa. É bonito demais. Você tá doido? Isso aqui vale tudo. Olha, tem um quarto tópico aqui, ó. Vamos trabalhar aqui o Senhor Jesus e o templo, o quarto tópico. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente por Jesus Cristo. Vamos agora falar uma explicação teológica sobre isso. Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão, Lucas 11:31. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que o templo, Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados, Marcos 2:5. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes que, em função do templo, estava para ser construída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo se tornou redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O fim do templo, o que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2, Marcos 13, verso 2, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6, Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Mateus 23, 38 ao 39. Vamos falar um pouco a respeito da presença de Deus hoje, ainda sobre essa temática do quarto tópico, né? Sobre Jesus e o templo. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois lados, de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. João 14:23, 1 Coríntios 6:19. E aí ele fecha rapidamente esse breve quarto tópico com a sinopse. A glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente por Jesus Cristo.
Ah, meu Deus, é bonito demais. Gente, deixa eu tomar uma água aqui antes de concluir, por favor. Me dê misericórdia. É muito lindo. Oh, Jesus maravilhoso. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. Concluímos que ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram o Senhor pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, verso 3. Bênção demais, bênção demais, bênção demais. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.